Quais são os ídolos da sua vida? Aqui está Nancy DeMoss Wogemuth. Idolatria é confiar em qualquer coisa mais do que confiar no Deus que te criou. Confiar no seu dinheiro, confiar nos seus filhos, confiar no seu marido, confiar na economia, confiar no governo, confiar em si mesma. Isso te torna uma adoradora de ídolos. Confiar na criação e não no Criador. E isso parece uma grande besteira, não é mesmo? Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de Escolhendo o Perdão, na voz de Renata Santos. Você provavelmente não tem o hábito de se curvar diante de uma estátua de madeira ou pedra. Mas os ídolos abundam em nosso mundo, nos instigando a adorá-los o tempo todo. Aqui está Nancy para falar mais sobre isso em uma série chamada Abacuque, passando do medo para a fé. Bem, se a única sessão que você ouviu desta série sobre Abacuque foi a última, então você provavelmente pensa que este é um estudo muito deprimente, porque estávamos lendo um trecho bastante pesado de Abacuque capítulo 2, onde Deus está pronunciando ais e julgamentos divinos contra a nação da Babilônia por seus pecados. Ele está dizendo que eles colherão o que semearam, e foi um trecho bastante difícil de engolir, muita coisa negativa ali. Ao ler esses trechos nas Escrituras, lembre-se de que eles também são inspirados. As glórias, belezas e maravilhas do Evangelho e da graça de Cristo jamais seriam tão preciosas para nós se não as víssemos em contraste com a total depravação e pecaminosidade da natureza humana. Quando nos vemos como realmente somos, vemos o julgamento que merecemos por nossos pecados, e quando Deus diz: "Eu enviei Cristo para ser o substituto no seu pecado, para receber o julgamento que você merecia", nós dizemos: "Uau, isso é uma notícia maravilhosa, isso é um evangelho digno de ser compartilhado". Acho que hoje em dia, uma das razões pelas quais o Evangelho não é maravilhoso nem precioso para tantos, mesmo cristãos professos, é porque eles só focam nas boas notícias. Eles não sabem do que estão sendo salvos, eles não sabem do que estão sendo libertos. Portanto, é importante estudar esses trechos sobre a ira de Deus, a justiça e o julgamento de Deus e a pecaminosidade do homem, porque quando chegamos a trechos como o que vamos ver hoje, eles se tornam ainda mais preciosos e lindos para nós. Ainda estamos em Abacuque capítulo 2. A maior parte deste capítulo é uma descrição longa da maldade da Babilônia e dos ais pronunciados contra eles, mas neste trecho encontramos duas referências a Deus em contraste com a maldade do homem. Encontramos duas referências a Deus, uma no meio deste longo trecho e a outra no final. E essas duas referências se destacam ou contrastam fortemente com o que estamos vendo ao longo deste capítulo. Apenas para nos situarmos aqui, estamos em Abacuque capítulo 2. Deixe-me voltar ao verso 12. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Temos ali uma descrição da Babilônia construindo o reino do homem, e é isso que as pessoas nesta terra estão tentando fazer hoje. Estão construindo uma cidade com sangue, estabelecendo os fundamentos da cidade com iniquidade, tentando usar toda a sua energia, criatividade e engenhosidade para construir, por assim dizer, uma Babel, uma cidade ou metrópole moderna que possa existir sem Deus.
Inicialmente, os esforços do homem para construir seus próprios reinos são impressionantes. O homem pode fazer muitas coisas impressionantes com as habilidades que Deus lhe deu, mas todos os esforços do homem para construir seu próprio reino serão de curta duração. Quando nossos reinos são construídos sobre corrupção, violência, orgulho e arrogância, chegarão a nada. Pense nos grandes impérios da Terra no passado. Alguns deles eram esplêndidos: Egito, Babilônia, Grécia e Roma. Vá para essas partes do mundo hoje e você encontrará as evidências mais esplêndidas dessas civilizações enterradas sob um monte de ruínas. O reino do homem, ele não durará. Agora, tendo acabado de ler sobre o reino do homem, chegamos ao verso 14, que é um outro lado da história. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Um dos meus versículos favoritos em toda a palavra de Deus. Esse é um versículo que nos dá esperança. O justo viverá pela sua fidelidade. Fé em quê? Fé de que a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor. Um dia isso chegará. Temos aqui uma referência ao reino de Deus, não o reino do homem que é efêmero, mas o reino de Deus que é eterno. O reino de Deus que ainda está para ser plenamente revelado. O reino de Deus que é indestrutível, que cobrirá toda a terra. Os babilônios, os assírios, os romanos tentaram cobrir toda a terra e alguns conquistaram o mundo conhecido, mas o reino de Deus cobrirá para sempre toda a terra. Ele reinará, ele governará, ele superará todos os reinos terrenos. Vemos aqui o triunfo absoluto, eterno, final e supremo do reino de Deus. Não importa as ações dos homens, não importa quão poderosos seus reinos possam parecer, e podemos facilmente identificar os reinos terrenos hoje que aparentam ser robustos. Preocupamos-nos com questões como a proliferação nuclear e outras complexidades além da nossa compreensão ou até mesmo pronúncia. Há tantos motivos pelos quais poderíamos estar tomados pelo medo se olhássemos apenas a partir da perspectiva humana. Não podemos avaliar a situação do nosso mundo apenas a partir de uma perspectiva humana. Precisamos olhar através dos olhos da fé e ver o que Deus está fazendo ao construir o seu reino. Sim, os inimigos de Deus podem florescer por um tempo. Eles podem se enfurecer contra Deus, mas será por pouco tempo. O destino deles está selado. Lembre-se disso quando ver pessoas como as da Babilônia assumindo poderes na terra hoje. O destino delas está selado. Um comentarista diz sobre este trecho: o trabalho cansativo de uma geração inteira de orgulhosos babilônios proporcionou um pouco de fogo e acabou como um monte de cinzas em um canto da terra. Mas a glória eterna de Deus encherá toda a terra. Não há comparação entre o reino do homem e o reino de Deus. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Essa frase, aliás, deve ser familiar para você se você leu o Novo Testamento, o conhecimento da glória do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É isso que Abacuque está prenunciando aqui. Abacuque nunca viu a Cristo, ele não conhecia a Cristo, ele estava olhando para frente, para Cristo. Ele só podia ver de maneira obscura.
Nós olhamos para trás agora e podemos ver claramente que o que Deus estava falando aqui era sobre o dia em que Cristo viria. Ele morreria e derramaria seu sangue pelos pecadores. Ele daria a sua vida e o conhecimento da glória do Senhor, visto na face de Cristo. Nós contemplamos a glória de Deus na face de Cristo. Esse conhecimento cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Veja, há partes inteiras do mundo hoje que nunca ouviram o nome de Cristo, mas um dia ouvirão. Há partes inteiras da terra hoje, há continentes inteiros que rejeitam o Deus do universo, que rejeitam Jeová, que têm suas próprias religiões falsas e más. Estão construindo seus próprios reinos. Mas um dia, o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo brilhará. A luz de Deus cobrirá e expulsará toda a escuridão do mundo inteiro. Posso ouvir um amém? Temos aqui prenunciado para nós a disseminação mundial final do Evangelho de Cristo e o reinado de Cristo, o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Talvez você conheça o antigo hino de Isaac Watts. Não o cantamos muito mais, mas eu amo essas palavras. Jesus reinará onde quer que o sol faça suas jornadas sucessivas. Seu reino se estenderá de costa a costa, até que luas não cresçam e murchem mais. Esta é uma maneira antiquada de dizer para sempre, e ele reinará para todo sempre. Eu procurei esse hino na internet ontem à noite e encontrei algumas outras estrofes que eu não havia ouvido antes. Quando as recitar para você, você entenderá por que não as cantamos. Elas são um pouco enroladas em sua linguagem, mas acho que a sua letra vai ao encontro do que estamos falando. Escute essas próximas 2 estrofes. Estamos dizendo que Jesus reinará por toda a terra, e Watts continua dizendo: veja as ilhas com seus reis, e a Europa traz o seu melhor tributo. De norte a sul, os príncipes se encontram para prestar homenagem a seus pés. Ali, a Pérsia gloriosa para se ver. Ali, a Índia brilha em ouro oriental, e nações bárbaras à sua palavra se submetem, se curvam e reconhecem o seu Senhor. Eu li uma tradução do inglês antigo, e não falamos muito dessa maneira hoje em dia, mas você entende a ideia? Por todo o mundo, de costa a costa, de continente a continente, todas as nações do mundo onde hoje é ilegal ser cristão, é ilegal compartilhar o Evangelho. Essas nações virão e se curvarão diante de Cristo como Senhor, e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Não é de admirar que possamos viver com esperança. Não é de admirar que não tenhamos que andar com medo. O justo viverá por sua fé. Portanto, hoje, quando você se sentir sobrecarregada, talvez você não esteja preocupada com guerras mundiais, mas esteja preocupada com a pequena guerra que está acontecendo em sua própria casa, ou em sua igreja, ou em seu local de trabalho. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Na última sessão, não chegamos ao 5º dos 5 ais neste trecho, e precisamos mencionar isso, porque nos leva ao último versículo deste capítulo, que, novamente, nos dá tanta esperança. Os 4 primeiros ais que vimos foram pronunciados contra os babilônios por causa de seus pecados relacionais, pecados que cometeram contra outras pessoas. Quando chegamos ao 5º ai, começando no verso 18, não se baseia em um pecado relacional.
é baseado numa violação do primeiro mandamento. É um pecado contra Deus. É um ai pronunciado contra o pecado da idolatria. E penso que talvez esse pecado seja a raiz de todos os outros pecados mencionados neste capítulo. Idolatria. Deixe-me ler Abacuque 2, a partir do versículo 18. De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Este homem faz ídolos de metal ou madeira ou de outra coisa qualquer e confia em sua própria criação. Viu essa palavra? Confia. Como os justos vivem? Pela fé, pela confiança, mas não confiança em algo que fizeram, confiança naquele que os fez, confiança no Criador, não confiança na criatura. Idolatria é confiar em qualquer coisa mais do que confiar no Deus que te criou. Confiar no seu dinheiro, confiar nos seus filhos, confiar no seu marido, confiar na economia, confiar no governo, confiar em si mesma. Isso te torna uma adoradora de ídolos. Confiar na criação e não no Criador. E isso parece uma grande besteira, não é mesmo? Versículo 19. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. A insensatez de fazer algo com suas mãos, um objeto inanimado, e então se curvar e dizer: ajude-me, ajude minhas colheitas, ajude minha fertilidade, ajude meus problemas, dê-me decisões, diga-me o que fazer. Quão tolo é isso! Ai daqueles que falam com os ídolos e dizem: faça isso ou aquilo. Não há fôlego nenhum naquela coisa que você fez, naquela coisa na qual confia. Agora chegamos ao verso 20 e vemos o contraste aqui. O Senhor, porém, nenhum ídolo aqui, nenhuma imagem de metal, nada coberto de ouro e prata. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. O Senhor está em seu santo templo. Às vezes vemos este versículo na entrada de uma igreja ou no boletim da igreja. Mas ele não está falando sobre o prédio da igreja aqui. Creio que é apropriado ser reverente quando vamos adorar com o povo de Deus, porque estamos juntos na presença de Deus. Mas ele está falando de algo muito mais magnífico do que o mais lindo templo construído na terra. O Senhor está no seu santo templo. O Salmo 11 nos diz onde está o seu templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Deus é alto, santo, exaltado e elevado em seu trono e em seu santo templo nos céus. E aqui Abacuque recebe uma visão de Deus. Toda pessoa nas Escrituras e na história que já teve esse tipo de visão de Deus é transformada. Você não vê a Deus e permanece o mesmo. Sua majestade, uma visão dele e quem ele é, muda nossa perspectiva sobre tudo. Muda como você se vê. Muda como você vê as circunstâncias. Eu amo essa citação e tenho certeza de que a usei antes no Aviva Nossos Corações, a citação de Campbell Morgan, que foi um grande professor da Bíblia da última geração. Ele disse: a necessidade suprema em cada hora de dificuldade e angústia é uma visão fresca de Deus. Vendo-o, todas as outras coisas assumem a perspectiva e proporção adequadas. Você se acha? Você acha que é muito importante? Você acha que é muito legal? Você acha que sua vida é uma bagunça generalizada? Você acha que seu mundo é muito complicado?
Tire os olhos de si mesma, de suas circunstâncias e das pessoas ao seu redor e levante os olhos e veja o Senhor. Vendo-o, todas as outras coisas assumem a perspectiva e proporção adequadas. Temos um contraste aqui entre ídolos feitos por homens e Deus, que está em seu trono, em seu santo templo. Os homens tentam dar vida aos ídolos que criam, mas esses ídolos são sem vida. Eles falam com seus ídolos: acorde, levante-se, faça algo. Mas esses ídolos são mudos, eles não respondem. Há algo errado nessa imagem, falando com ídolos, tentando dar vida a um objeto sem vida. A imagem correta deveria ser que Deus nos dá a vida, Ele fala conosco e ficamos sem palavras em resposta. Mantemos o silêncio, ficamos quietas, ficamos em silêncio diante dele, ouvindo com reverência, extasiadas perante Deus em seu trono. Vimos no versículo 18 que o ídolo tem um fabricante, mas Deus é o nosso fabricante. A criatura deveria estar adorando o Criador, não adorando outra criatura. Então, o ponto aqui no versículo 20, o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. O ponto é silêncio. Adore a Deus, confie nele, deixe que ele te ensine, deixe que ele fale. Pare de reclamar, pare de lutar, pare de duvidar, pare de questionar a Deus. Deus não é indiferente, como Abacuque pensou que talvez fosse. Deus não é insensível, Deus não é impotente, Deus não é passivo. Deus está em seu santo templo. Deus está em seu trono. Deus está no controle e Deus não é apenas este grande Deus cósmico no controle do universo que, de alguma forma, deixa escapar os pequenos detalhes e circunstâncias da sua vida. Ele não está dormindo, ele está acordado, ele está alerta, ele está vivo e ele está ativo. Ele está trabalhando em sua vida, em seu nome, em suas circunstâncias, em sua casa, em sua igreja, em seu mundo. Deus está em seu trono, então cale-se. Não se preocupe, não se perturbe, não fique ansiosa. No tempo perfeito dele, Ele realizará seus propósitos e nesse meio tempo, fique diante dele em humilde silêncio, em reverência, em admiração. Confie nele. Os justos viverão pela fé. Quando você constrói um ídolo, e eu reconheço que não estamos mais esculpindo ídolos de ouro ou prata, mas os construímos de outras maneiras. Podemos construí-los em torno de pessoas, empregos, ou até mesmo em relação à nossa saúde. Criamos ídolos a partir de qualquer coisa ou qualquer um em quem colocamos nossa confiança, além de Deus. Quando fazemos um ídolo, estamos ditando que tipo de Deus achamos que ele deveria ser. Queremos criar ídolos conforme nossas especificações. Então, dizemos o que ele deve fazer, como deve ser, como deve nos servir e como deve nos tratar. O problema é que tentamos fazer isso com Deus. Não gostamos de soberania. Não gostamos que alguém nos diga o que fazer. Queremos ser Deus. Queremos estar no comando. Então dizemos a Deus como achamos que Ele deveria ser, o que achamos que Ele deveria fazer, como Ele deveria resolver nossos problemas de casamento, como Ele deveria mudar nosso marido, como Ele deveria mudar nossos filhos, como Ele deveria mudar nossas circunstâncias, como Ele deveria devolver nossa saúde, como não deveríamos ter esse problema financeiro.
Como podes ser justo, Deus, e permitir que as coisas continuem assim? Como podes ser bom? Se és tão bom, por que estás fazendo isso? E lutamos com o nosso Criador. Isso porque estamos tentando moldar Deus em um ídolo à nossa semelhança. Estamos tentando ser soberanas sobre Deus. Só quero lembrar que Deus não precisa da sua ou da minha opinião sobre seus propósitos ou seus planos. Ele nos diz para lançar nossas ansiedades sobre Ele, contar a Ele nossos pedidos, orar, interceder e fazer isso com audácia, mas não estamos em posição de ditar como Deus deve agir. Jó tentou fazer isso em um momento. Deus, se eu pudesse apenas vir diante de Ti e apresentar o meu caso, sei que verias que estou certo. Rimos ao ouvir tamanha tolice. Deus, sei que as coisas não deveriam ser assim. Quando Jó finalmente vê Deus como Ele é, Jó diz: coloco a mão na boca, quisera eu nunca ter falado. Sabe de uma coisa? Quando muitas de nós virem a Deus como Ele realmente é, vamos dizer a mesma coisa. Por que abri essa minha boca? Por que eu não fiquei em silêncio diante de Deus em admiração, em reverência, em adoração, em submissão? O Senhor está em seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Ele está em seu trono. Ele é santo. Ele é perfeito. Ele é eterno. Ele é bom. Ele é justo. Se você mantiver isso em mente quando estiver no meio das tempestades, do estresse e das adversidades da vida, então poderá ficar em silêncio, poderá se libertar das preocupações. Confie em Deus e, além disso, poderá até mesmo encontrar motivo para cantar e se alegrar. Vemos que, no final das contas, é onde Abacuque acaba. Mas como ele chega lá? Fazendo uma viagem ao templo de Deus. O Senhor está em seu santo templo. Fique quieta, cale-se, esteja em silêncio diante dele. Nancy DeMoss Wogemuth estará de volta para orar conosco. Ela tem nos ajudado a identificar os ídolos que nos impedem de adorar a Deus. Essa é uma parte da série chamada Abacuque Passando do Medo para a Fé. Temos analisado as sérias perguntas levantadas por Abacuque, mas à medida que vamos mais a fundo neste estudo ao longo das próximas semanas, descobriremos por que Abacuque foi capaz de mudar seu foco e começar a adorar a Deus. Se você tem sentido medo, ansiedade ou dúvida, espero que mergulhe no livro de Abacuque durante esta série. Como Nancy mencionou, uma visão correta de Deus muda nossa perspectiva sobre tudo. E isso inclui o assunto do perdão. Quando entendemos a verdade sobre quem Deus é e o perdão que Ele nos concedeu, isso muda como perdoamos os outros. Nancy fala mais sobre isso em seu livro Escolhendo o Perdão. Este livro irá ajudá-la a descobrir como curar anos de mágoa que tornaram seu coração amargo. Ele irá guiá-la pelas escrituras que a levarão dessa dor para a esperança e a liberdade. Você pode obter uma cópia de Escolhendo o Perdão no nosso site www.avivanossoscaracóis.com. Peça já a sua cópia. Quando Deus responde à oração, os resultados podem ser muito diferentes do que você esperava. Isso é o que Abacuque descobriu e é o que descobriremos também amanhã no Aviva Nossos Corações. Antes de ir, vamos orar com Nancy. Obrigada, Senhor, por nos dar apenas um vislumbre de quão grande e impressionante Tu és. Hoje, Tu estás em Teu trono e em Teu templo, Tu estás no controle, Tu és Deus e nós Te adoramos.
Eu sei que é fácil termos corações em silêncio enquanto estamos neste lugar e estamos neste ambiente protegido, seguro. Algumas de nós estamos saindo para enfrentar turbulências. Estamos indo enfrentar tempestades, problemas, desafios e a vida real. Obrigada porque, ao voltarmos à nossa realidade, podemos confiar nessa verdade de que Tu estás em Teu santo trono e por isso, em vez de reclamar, lutar, contender, desafiar, preocupar, perturbar, pedimos que nos dê um espírito tranquilo para adorar e viver nossas vidas em reverência a Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.